Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas, vamos agora falar de citologia, mas assim, agora a gente vai falar sobre um componente citoplasmático. Agora a gente vai falar sobre um componente do citoplasma da célula. E assim, viu? Ei, não é qualquer componente não. Preste atenção aqui no quadro. Agora a gente vai falar tudo o que você precisa saber sobre o citoesqueleto da célula. Agora, olhe, deixa eu logo pedir uma coisa. Primeiro você vê tudo que eu tenho para falar. Tudo que eu tenho para anotar, porque aqui a gente vai fazendo na hora as anotações, tá? Aí você vai fazer o seguinte, você vai segurar a mão, você vai prestar atenção em mim e eu juro que no final eu deixo tu tirar um print para copiar, beleza? Tranquilo, porque eu preciso que primeiro vocês entendam para depois vocês copiarem, beleza? E assim, eu sou mais bonito que teu caderno, então é melhor olhar para mim, beleza? Então, ó, presta atenção. O que é o citoesqueleto? O que é o tão falado citoesqueleto? Olha, se a gente tentar arrumar uma definição para o citoesqueleto, é só você lembrar dessa aqui, ó. Vê? Lembrem que o citoesqueleto, ele é uma rede de fibras proteicas encontrada no citoplasma. Agora olha para mim, viu? No citoplasma dos eucariontes. Quando eu digo citoplasma dos eucariontes, eu estou falando citoplasma das células eucariontes, tá? Ou seja, ei, olha para mim, menina, menino, olha para mim. Você só encontra citoesqueleto nos eucariontes. Você só pode encontrar citoesqueleto nos eucariontes. Olha, procarionte não tem citoesqueleto, tá? Ô, Andrei, mas eu assim, eu tô com vergonha, mas eu não lembro. O que é eucarionte e procarionte mesmo? Ei, monstro, lembra que eucarionte são aquelas células que tem um núcleo organizado, que tem o conteúdo nuclear separado do citoplasmático, porque vai ter uma membrana nuclear chamada de carioteca. Lembrem que quando a célula tem uma membrana nuclear chamada de carioteca, ela vai organizar o seu conteúdo nuclear separado do conteúdo citoplasmático. Isso é uma célula eucarionte. Agora, se você não tiver essa membrana nuclear chamada de carioteca, o conteúdo nuclear fica todo misturado com o conteúdo do citoplasma. A gente chama de procarionte, tá? Aí o que acontece? Os seres eucariontes que nós, os seres eucariontes que nós conhecemos têm citoesqueleto. Todos os seres vivos que apresentam células eucariontes têm citoesqueleto, tá? Protozoário, algas, fungos, plantas e animais. Todos têm. Agora, procarionte não tem, tá? As arqueobactérias, as bactérias e as cianobactérias, que são os seres procariontes, isso aqui, zero. Cuidado que você encontra muita afirmação em provas por aí para tentar pegar vocês com essa história. Todo tipo de célula tem citoesqueleto. O citoesqueleto é encontrado nos eucariontes e nos procariontes. Falso! É só encontrado nos eucariontes, tá? E assim, quando você pega esse esquema, imaginem que é como se você fosse tirar um raio-x da célula. Você vai lá e vai tirar um raio-x da célula. Quando você tira o raio-x de uma célula, olha pra mim. Quando você tira o raio-x de uma célula eucarionte, aí pum! Aí você vai ver que no citoplasma, entre a membrana plasmática e o núcleo, você vai ter um monte de fibras que vão se espalhar. Um monte de fibras proteicas que vão formar uma rede. Aí essa rede é o citoesqueleto. Agora, Andrei, eu só tenho que saber isso? Não. Eu preciso que vocês saibam a composição dessas fibras. E a função. Por exemplo, olha para cá. Veja que o desenho é proposital, beleza? Depois copia, presta atenção.
Essa parte aqui, ó, essa parte laranjinha aqui, toda externa, que é uma parte que veja que está mais próxima da membrana plasmática, tá? Ó, está mais próximo da membrana. É a parte do citoesqueleto, que nós vamos trabalhar assim, ó, como filamentos de actina ou simplesmente microfilamentos. Os filamentos de actina ou microfilamentos que nós encontramos, olha para mim, tá? Que nós encontramos no citoesqueleto, ele vai apresentar de 7 a 9 nanômetros de diâmetro. Coisinhas bem pequenininhas, de 7 a 9 nanômetros de diâmetro. E o que é que eu preciso que vocês não esqueçam sobre esses caras? Olha, quando a gente trabalha com eles, vocês vão dizer que isso aqui, ó, eles vão ser organizados em uma dupla, ó, em uma dupla fita helicoidal. Você vai ter uma dupla fita helicoidal. Então, geralmente, os filamentos de actina, eles vão estar, quando a gente fala helicoidal, você vai ter 2 filamentos de actina que vão se entrelaçar como se fosse, um espiral. Oxe, esse helicoidal é aquela coisa do DNA, né? Você vai pegar 2 filamentos de actina e eles vão se entrelaçar como se fosse o DNA. A gente encontra assim, ó. Você vai ter um, ó, entrelaçado no outro, ó. A gente vai ter um entrelaçado no outro. Então você vai ter 2 filamentos de actina, preste atenção, que se entrelaçam num formato helicoidal, não esqueça disso. Outro detalhe, geralmente vocês vão ver também, olhe, que eles se organizam, tá aqui, você vai ter uma organização, ó, linear. Eles vão ter além deles terem, claro, além de você ter esses microfilamentos na forma de espiral, você pode ter certeza que também vai ter uma organização linear. Ó, uma organização, se liga, tá? Linear. E essa organização linear é periférica, tá? Ó, organização linear periférica. Organização linear periférica. E quando eu digo periférica, vem de periferia. Periferia porque fica próximo da membrana. Vocês sempre vão encontrar em esquemas melhores, ó, os filamentos de actina sempre colados na membrana plasmática, sempre próximos da membrana, lá na periferia da célula. Porque quando a gente fala periferia celular, é a região que fica próximo da membrana. Cuidado com isso, tá? Tem muita prova que usa esse termo. Periferia celular. Aí você, o tubarão disse que periferia celular é a região próxima da membrana. Outra coisa que eu preciso que vocês não esqueçam é que, assim, onde é que esses caras vão trabalhar? Lembrem que esse cara aqui, como ele está próximo da membrana plasmática, ele vai ser responsável, ó, pela sustentação da membrana. Ele vai ser, ó, responsável pela sustentação da membrana. Toda vez que você tem a sustentação da membrana plasmática, toda vez que perguntam quem é que auxilia a sustentação da membrana plasmática dos eucariontes, pode colocar os microfilamentos, tá? Ou filamentos de actina. E outro detalhe importantíssimo, olha agora, viu? Veja. Esses filamentos de actina, veja, esses filamentos de actina somados com proteínas motoras, ó, somados com proteínas motoras, trabalham na locomoção. Trabalham na locomoção celular. Trabalham na locomoção celular. Ou seja, lembrem que, olhe, esses filamentos de actina associados com proteínas motoras vão ajudar na locomoção celular, ou seja, vão realizar movimentos citoplasmáticos que ajudam na locomoção da célula. Sabe qual é o movimento muito conhecido? Olha para mim, o movimento ameboide. O movimento ameboide que a gente encontra em vários tipos de célula, que é aquele movimento em que a célula se deforma, forma pseudópodes, ó, e esses pseudópodes, fazendo tipo uma propulsão, ajudam a célula a se locomover.
Isso é feito pelos filamentos de actina mais proteínas motoras. Então, sempre que perguntarem a vocês quem é a parte do citoesqueleto que vai trabalhar nessa locomoção celular, não esqueçam, tá? Os microfilamentos associados a proteínas motoras. Aí você pode dizer assim, Andrei, vai ser qualquer proteína motora? Não. Essas proteínas motoras que se associam com a actina são as proteínas que nós conhecemos como miosinas. Cuidado com essas proteínas motoras que se associam com a actina para você ter um movimento da célula para que ajude a essa célula se locomover. Isso aqui, ó, são as miosinas, não esqueçam disso, tá? Então, isso é o que vocês precisam saber sobre os filamentos de actina. Agora, Andrei, e se não for os filamentos de actina? Preste atenção. Se não for os filamentos de actina, vocês também vão encontrar, veja que eu coloquei aqui, ó, nessa região mais, vamos dizer assim, mais distribuído no meio da célula, nessa parte central, a gente vai encontrar os microtúbulos. A gente vai encontrar os microtúbulos. E um detalhe, tá? Quando a gente encontra esses microtúbulos, preste atenção, eles vão ter mais ou menos 24 nanômetros de diâmetro. Mais ou menos 24 nanômetros. E um detalhe, viu, monstrinho? Olha, quando você pega esse termo microtúbulo, vocês imaginem que isso aqui são os canudinhos. Ó, imaginem que isso aqui são canudinhos. Se você imaginar canudinhos bem pequenininhos, é só chamar de microtúbulo. Um tubo pequeno, um túbulo microscópico. Aí o que é que vocês precisam saber? Olha, sempre que a gente trabalha com os microtúbulos, primeiro detalhe, esses caras são formados por tubulina. Ó, eles são formados por tubulinas. Formado por tubulinas. Ah, Tubarão, eu não sei o que é tubulina, não. Olha, tubulina é proteína. As tubulinas são as proteínas responsáveis pela formação dos microtúbulos. E um detalhe, quando a gente coloca as tubulinas, é porque a gente vai ter dois tipos, tá? Cuidado que aqui a gente vai ter assim... Eu vou ter a tubulina alfa e a gente vai trabalhar com a tubulina beta. A gente vai ter a tubulina alfa e vai ter a tubulina beta, não pode esquecer, tá? Então, assim, lembrando, viu? Essas tubulinas, ó, elas são proteínas. Vou colocar aqui para tu não esquecer, viu, monstro? Olha para mim. Isso aqui são proteínas. Então, as proteínas que formam os microtúbulos, olhe, a proteína alfa e a proteína beta. Aí você pode dizer assim, Andrei, me dá uma função aí desses microtúbulos no citoplasma, porque assim, para que o citoplasma vai ter um monte de canudinhos? Preste atenção, tá? A principal função desses microtúbulos, ou pelo menos a função que a gente mais conhece, olha para cá, são esses microtúbulos que vão ser responsáveis, se liga, viu? Ó, pela formação dos centríolos. Formação dos centríolos. Aí você pode dizer assim, Andrei, eu esqueci o que é um centríolo. Olhe, centríolo é uma organela citoplasmática. Lembrem que o centríolo é uma organela. Aí escuta o que eu vou dizer agora, tá? Ei, olha pra mim. E como é que os microtúbulos vão formar os centríolos? Presta atenção. Quando a gente estuda organelas citoplasmáticas, e aqui na playlist Citologia do Tubarão você tem as organelas, vocês vão pegar uma organela chamada de centríolo. E a primeira coisa que você vai lembrar do centríolo, olha pra mim, é que um centríolo, ele é formado por 9 tríades de microtúbulos. Vou repetir, 9 tríades de microtúbulos, ou seja, 9 trios. Cada centríolo vai apresentar 9 trios de microtúbulos. Ou seja, em cada centríolo você vai ter 27 microtúbulos, divididos em 9 trios. O problema é que na citologia a gente não chama de trios. Eles fazem assim, ó, ei, frescura, tríades. Beleza? Aí você vai dizer assim, tá, e por que eu tenho que saber disso? Porque assim, quando a gente trabalha com os centríolos, vocês vão ter que lembrar, ó, que esse danado desses centríolos, ó, eles formam as fibras da divisão, as fibras da divisão celular, cuidado com isso, ó,
as fibras da divisão celular. Lembrem que se não tiver os centríolos, você não vai ter as fibras para que a célula realize, mitose e meiose, porque tem que ter centrossomo, tem que ter centro celular. Lembrem que a gente estuda lá nos processos de divisão uma coisa chamada de centrossomos, que são os centríolos e as fibras. E assim, vê como é uma coisa lógica, tá? Se não tiver microtúbulo, não tem centríolo. Se não tiver centríolo, não tem centrossomo. Se não tiver centrossomo, não tem divisão. Por isso que vocês podem encontrar por aí dizendo assim, o danado do microtúbulo, ele participa da divisão, ele forma o centrossomo, ele forma as fibras de divisão. Forma! Porque, olha, é uma sequência, é por isso que eu quero que vocês não decorem. É melhor aprender, não faz feito os outros, que quer fazer vocês decorar. Entendam, olha, se não tiver microtúbulo, não tem centríolo. Se não tiver centríolo, não tem centrossomo. Se não tem centrossomo, não tem divisão celular. Uma coisa puxa a outra. Por isso que eu poderia tirar aqui formação dos centríolos e colocar logo fibras da divisão. Mas aí, quando você estudasse centríolo em algum lugar, você dizer, oxe, será que é aqueles microtúbulos? Por isso que eu faço logo essa conexão. Entendeu? E outra coisa, aqui, ó. Lembrem que os centríolos, eles também vão formar os cílios, e flagelos, que são exatamente aquelas estruturazinhas celulares de locomoção. O cílio, parece que a célula tem um monte de cabelinhos que vão bater tanto para se locomover e ajuda até na nutrição. E o flagelo, é aquele rabinho. O flagelo é aquele rabinho. Cílios e flagelos são formados pelos centríolos, porque são formados pelos microtúbulos dos centríolos. Aí por isso que tanto faz você vai dizer assim, tanto faz você dizer que o centríolo forma cílio e flagelo, como os microtúbulos formam cílios e flagelos. Entendeu? É por isso que eu queria fazer essa conexão. Tá? É por isso que eu preciso que vocês entendam dessa forma, para que vocês respondam qualquer questão desse assunto em qualquer tipo de prova, em qualquer nível. Tá? Cuidado com isso. Por isso que eu peço que vocês não saiam do cardume. Por isso que eu peço que vocês fiquem inscritos aqui, que a gente é diferente, tá? A gente é diferente dos iguais. Beleza? E depois você vai ter assim, lembrem que esses microtúbulos, preste atenção, olhe, associados com proteínas motoras, vou botar de novo, mais proteínas motoras, veja, mais proteínas motoras trabalham no transporte, cuidado com isso, no transporte de vesículas. No transporte de vesículas citoplasmáticas. Aí você pode dizer assim, oxe, mais proteínas motoras vão transportar vesículas. Vão. Vesículas citoplasmáticas são bolsas, tá? Vesículas citoplasmáticas são bolsas que nós encontramos no citoplasma, geralmente liberadas pelo complexo de Golgi. Pronto, completei. Para ficar sempre a aula mais completada aqui no YouTube. Completei. Essas vesículas citoplasmáticas que a gente encontra passeando dentro de um citoplasma, geralmente são vesículas cheias de proteínas, liberadas pelo complexo de Golgi. Eu não estou dizendo que elas só podem ter origem no complexo de Golgi. Não. Mas geralmente são vesículas liberadas pelo complexo de Golgi. Tá? Cuidado com isso. Uma coisa vai puxando a outra. E um detalhe. Essas proteínas motoras, veja, elas deslizam sobre o microtúbulo. Você vai ter o danado do microtúbulo, que é esse canudinho aqui. Tá? Geralmente eles fazem assim, Eles colocam um microtúbulo, vê. Eu vou colocar aqui outro canudinho. Você vai ter um microtúbulo. Aí, olha, colado nesse microtúbulo, você vai ter uma estruturazinha assim, Uma estrutura que é assim. Que é como se fosse que é a proteína motora. E essa proteína motora, ela vai transportar uma vesícula. Eu vou colocar a vesícula. Ó a bolsazinha aqui.
Aí eu tenho, ó, microtúbulo, olha pra mim, microtúbulo, proteína motora e vesícula. Ó, vesícula. Isso aqui é a vesícula, ei, e isso aqui, ó, é a proteína motora. Eu vou botar PM, proteína motora, que vai, ó, deslizando, aí passa de um microtúbulo, passa de uma proteína motora para outra. Pega aqui, aí tem outra proteína aqui, pega aqui, aí já tem outro microtúbulo e vai como se fosse tipo uma esteira andando. Sabe onde é que tu encontra muito isso? No danado dos neurônios. Quando a gente trabalha com a sinapse dos neurônios, lembrem que para rolar a sinapse vai ter que ter liberação dos neurotransmissores, que são os neurohormônios, tá? Aí o que é que vocês aprendem? Que o neurônio que vai fazer sinapse, dentro dele é liberado uma bolsa, que é chamada de vesícula sináptica ou pré-sináptica. Dentro dessa vesícula tem um monte de neurotransmissores. Aí o que é que vocês aprendem lá na histologia do tecido nervoso? Ó, que essa bolsazinha, ela caminha sobre o axônio, chega lá no final do axônio, ó, e abre, liberando os neurotransmissores na fenda sináptica. Agora, sabe o que é que a galera não mostra a vocês? Geralmente quem carrega essa vesícula, quando ela sai do complexo de Golgi em direção ao final do axônio para liberar os neurotransmissores, são essas proteínas motoras, ó. Elas pegam aqui, ó, e vão carregando essa vesícula. E elas carregam essa vesícula usando os microtúbulos como caminho para se direcionar, para chegar lá no final do axônio e liberar os neurotransmissores na fenda sináptica. É perfeito, tá? É perfeito. Aí você pode dizer assim, Andrei, essas proteínas motoras têm nome? Tem. Olha, se aqui a gente trabalhou com as miosinas, vocês tomem cuidado que essas proteínas motoras que a gente encontra com os microtúbulos, ó, as mais conhecidas são as cinesinas, ó, são as cinesinas, as dineínas, são nomes bonitos, né? Ó, e as quinesinas, cuidado com esses três tipos. Ó, e as quinesinas são as que vocês mais encontram por aí, que são proteínas motoras que vão andar junto, ó, andam no microtúbulo para levar as vesículas sinápticas. É perfeito isso aí, tá? Muita gente não fala disso, cuidado. E assim, por último, eu vou ter os filamentos intermediários, que são esses caras aqui, ó. E os filamentos intermediários é só você imaginar assim, fale do filamento intermediário como resistência, tá? Mas assim, lembre que esses filamentos intermediários, eles vão ter mais ou menos 10 nanômetros de diâmetro. E esses filamentos intermediários de proteína, a gente sempre diz o seguinte, que esses caras aqui, eles são responsáveis, ó, pela resistência, eles dão resistência, ó, mecânica e estrutural. Pode ter certeza que a resistência mecânica dessa célula e a resistência estrutural dessa célula é dada pelos filamentos intermediários, tá? Agora sim, filamentos intermediários são formados por vários tipos de proteína, viu? É uma coisa que muita gente também não sabe. Filamentos intermediários são formados por vários tipos de proteína. E mostrei, olha pra mim. E esses, olhe, essas proteínas variam de acordo com o tipo de célula. Essas proteínas variam de acordo com o tipo de célula. Por exemplo, eu tenho filamentos intermediários, ó, formados por queratinas, que são os mais conhecidos. Ó, podem ser formados de queratinas, podem ser formados, ó, por vimentinas, aqui, deixa eu ajeitar esse aqui, pronto, ó, vimentinas, podem ser formados por neurofilamentos, podem ser formados por neurofilamentos, tá? Cuidado com isso. Então, assim, geralmente, claro, só tem esses três tipos? Não, geralmente esses três tipos são os mais falados, mas assim, toda célula vai apresentar essas proteínas formando os filamentos intermediários? Não. Isso é para mostrar a vocês
que os filamentos intermediários são formados por vários tipos de proteína. E isso aí vai depender muito do tipo de célula, tá? Não pode esquecer disso. Agora, quando você aprende isso aqui, aí você termina o citoesqueleto todo, tá? Então, assim, o citoesqueleto dos eucariotes é só isso. Beleza? Agora é a hora de vocês. Tira um print. Tira um print aí pra copiar. Deixa isso aí bem bonitinho no caderno de vocês. Bota aí aula do tubarão, citoesqueleto, tá? E ainda distribui o povo, porque assim, com isso, a gente fecha mais uma aula de citologia aqui no Cardume, tá? E assim, queria agradecer muito a preferência, queria agradecer muito a tua paciência, tá? E assim, eu também preciso da tua ajuda. Ó, se inscreve aí no canal, dá um like aí nesse vídeo e assim, se tu puder me ajudar, pega esse canal e manda pros amigos, solta no grupo dos teus amigos, porque quanto mais gente você traz pro Cardume, mais forte esse projeto fica. E esse projeto ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, ei menina, menino, espero tu aqui na próxima, tá? Ó, beijo no coração, valeu!